Bom dia, meus amados irmãos em Cristo, a graça e a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Chegamos agora no capítulo 9, que conta a história da conversão de Saulo de Tarso. Atos, capítulo 9, a partir do verso 1, faremos a exposição desse texto até o versículo 31. Há muitas histórias que mudam o rumo da humanidade. Muitas histórias. Mas nenhuma transformação pessoal é tão profunda quanto ao que aconteceu na vida de Saulo de Tarso. De perseguidor implacável da igreja, se torna o maior missionário do cristianismo. Em Atos 9, nos apresenta então a história da conversão de Saulo de Tarso. De um inimigo da fé em um servo apaixonado por Cristo. É o retrato vivo do poder da graça de Deus. Uma história que mostra que ninguém está tão longe que Deus não possa alcançar. Então nós vemos que, e eu quero compartilhar nessa manhã, algumas ações de Jesus Cristo ressurreto na vida de Saulo de Tarso. A primeira ação de Jesus na vida de Saulo de Tarso foi a presença de Jesus. Vamos ler então a presença que confronta, né? A partir do verso 1 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, para que se encontrasse alguns daquela seita, assim homens como mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo já de caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E lhe disse o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam de caminho com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, porém não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo seus olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E este esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Então, a primeira parte desse texto, dessa história da conversão de Saulo, nós vemos aqui a ação de Jesus, a presença de Jesus na vida de Saulo de Tarso. A presença confrontadora, a presença de Jesus que traz um confronto com aquele que até aquele momento se constituiu o maior perseguidor da igreja. Semelhante ao que está acontecendo na Nigéria, que muitos cristãos estão sendo mortos, mas isso acontece desde aquela época, desde o início do cristianismo até hoje, existe ainda aqueles que são perseguidos.
As informações muitas vezes não nos chegam pela mídia tradicional, mas se você procurar na internet, você vai ver que existem muitos cristãos ainda sendo perseguidos, existem os perseguidores. Também é fato que Jesus está aparecendo ao vivo e a cores para muitos muçulmanos que estão perseguindo os cristãos. Há histórias, há relatos fidedignos que pessoas que odiavam a igreja, odiavam os cristãos, ao ponto de colocar bombas em seu corpo e em meio a onde estão os cristãos, e explodir junto com as bombas para matar cristãos, né? Chamado homens-bombas. O terrorismo se dá também não só contra Israel, mas também contra os cristãos. Países africanos que as pessoas entram nas igrejas com metralhadoras nas mãos e sempre simplesmente fuzilam os cristãos. E o governo daqueles países não fazem nada porque existe em muitos contextos a lei da Sharia. Sharia é quando um governo se torna islâmico, então implanta algumas leis que são contra, muitas vezes, ao procedimento dos cristãos, aos próprios cristãos. Mas o que acontece aqui no texto? Saulo seguia para Damasco. O texto diz que ele, então, recebe autorização. Ele já estava fazendo isso plenamente em Jerusalém. Ele já estava mandando prender, mandando matar, mandando confiscar os bens, mandando soldados arrastarem as mulheres pelos cabelos. O texto não traz detalhes de como isso acontecia. O texto só fala que ele era um perseguidor da igreja. A história diz que sim, a história que não está registrada canonicamente, mas a história cristã, os historiadores, alguns deles, como Flávio Josefo, eles colocam que Saulo foi um grande perseguidor. Irmãos, e como nós temos estudado na Escola Bíblica Dominical, não foi um dia só. Foram vários dias. Foram alguns anos que isso aconteceu. Então, assim, não foi só o momento que Saulo de Tarso está perseguindo. Isso já vem acontecendo já há algum tempo. E esse perseguidor, ele encontra do Sinédrio. Quem é o Sinédrio? O Sinédrio é o corpo religioso e civil dos judeus, com sede ali em Jerusalém. Eram 72 judeus, 6 de cada tribo, eram constituídos de líderes religiosos. Esses líderes religiosos, eles tinham uma certa autorização. Eles ditavam a vida civil das pessoas, dos judeus. Lógico, no caso de crucificação, eles tinham que ter... Quem fazia a crucificação não eram os judeus, como aconteceu no caso de Jesus, então teve que ir para um tribunal romano, autorização de Pôncio Pilatos, para poder, então, matar o Senhor Jesus Cristo. Mas eles tinham uma guarda, eles tinham um exército. O exército do Palácio do Planalto, aqui no Brasil, chama-se Dragões da Independência. No Vaticano tem também um exército. Lá na Inglaterra tem aqueles soldados característicos, com roupas características para o parlamento inglês. O Sinédrio tinha guardas, tinha um exército. Então, Paulo não vai sozinho, Paulo vai com uma escolta de soldados. Paulo não faz isso sozinho, ele faz com autorização do Sinédrio em Jerusalém e agora ele tem autorização para ir para Damasco. Ele não se contenta em perseguir os cristãos em Jerusalém, ele quer amplificar isso. E ele pensava fazer isso como se fosse um serviço a Deus, né? Então, ele estava cheio de zelo religioso, mas estava vazio da verdade de Cristo. Ele era sincero. Não podemos dizer que Paulo fez isso
por hipocrisia e insinceridade. Não. Ele fez isso com muita sinceridade, porque ele cria mesmo que aceita, tanto é que aqui você viu que o texto fala seita, porque para os judeus o caminho nem falava cristianismo. A palavra cristão vai surgir depois. Né? A seita do caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A seita. Né? Então não era nem considerado, o cristianismo está surgindo, ele nem é considerado religião para os judeus na ótica de uma visão a nível social. Então essa seita está acabando com o judaísmo, porque muitos judeus estão se convertendo. Até aqui você tem um grande contingente de judeus se convertendo. Os gentios começam a se converter depois, vai se convertendo aos poucos, os gentios, os não-judeus. Mas a igreja começa com os judeus. Jesus era judeu. Os apóstolos eram judeus. Os primeiros cristãos eram judeus. Boa parte da igreja de Jerusalém era de judeus. E aqui nós temos muitos judeus se convertendo. Os historiadores, os comentaristas, os que estudam, dizem que nessa altura do campeonato, já se passaram 20 anos, 100 mil judeus convertidos ao cristianismo. Pensa o que é isso. Numa cidade não tão assim. Jerusalém tinha muita gente, mas não é como São Paulo. Muita gente se converteu, até os sacerdotes obedecendo a fé, seguindo a Jesus, os sacerdotes. Muitos fariseus, muitos até ali do Sinédrio, lembre-se, por exemplo, de Nicodemos, José de Arimateia, que faziam parte do Sinédrio. Então, para Paulo, essa raça está acabando com a nossa religião. Precisamos fazer alguma coisa energicamente, e não só aqui. Eu creio que ele chega lá para o Sinédrio e argumenta muito bem. Paulo era um homem muito culto. Paulo era um homem de 3 mundos. Paulo era um homem com a mentalidade judaica, foi ensinado aos pés de Gamaliel, o maior, na época, um dos maiores mestres da religião do judaísmo. E ele era muito zeloso desde a infância. Ele era o melhor dos fariseus. Ele era o melhor aluno. Ele provavelmente deve ter tido aí um QI elevado, coeficiência de inteligência. Ele era uma pessoa que se destacava a nível de estudo, de zelo pela religião, e ele vai descrever um pouco da sua vida antes de Cristo, ele não se orgulha, ele vai dizer, isso aqui tudo é refúgio, né? Depois que ele se converte. Mas ele é um homem de uma mentalidade afinada, afiada no judaísmo. Mas também, ele conhecia bem o mundo romano. Ele era cidadão romano. E depois, quando ele se converte, ele se torna também com uma mentalidade cristã. Mas até aqui, então, vamos só analisar quem é esse homem, Saulo. Saulo, então, ele vai no caminho com toda essa... E o texto vai dizer que ele está respirando ameaças. Ele respira. Aqui o texto, como nós vimos, né, o texto original, né, é o mesmo que um lobo respirando. Ele está com um punhal nos dentes e os olhos com sangue. Ele quer a morte dos cristãos lá em Damasco. E ele vai na cavalgada, ele vai rápido. Ele vai para cumprir o propósito, ele não perde tempo. Ele é um homem zeloso, ele é um homem religioso, ele quer acabar com a ameaça da sua religião. E ele faz isso com todas as forças. Então ele, respirando ameaças, ele é como se fosse um lobo atrás de uma presa. Acontece algo inusitado.
A luz do céu o envolve. A presença de Jesus se faz notória. A luz de Jesus é mais forte do que o sol. Eles estão cavalgando durante o dia. Mas a luz de Jesus, a presença de Jesus é mais forte do que o sol. É intensa, é envolvente. Tanto é que Saulo cai do cavalo. Ele cai por terra. O homem que respirava ameaças agora está prostrado, indefeso. Aquele que se achava que via tudo, se achava ver tudo, agora ele está cego, porque a luz de Jesus o cega. Ele não passa a ver, ele passa a não ver. Um homem que achava que via tudo, que sabia de tudo, que era muito inteligente, que era muito sábio, que era muito escolado, que era o melhor dos judeus, agora é cego. E aí vem uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Antes de nós entrarmos nessa voz de Jesus, nessa palavra de Jesus, porque assim, a presença de Jesus traz confronto. Ele é confrontado. Por que ele é confrontado? Porque ele não tinha na sua mente, ele achava que Jesus era um farsante. Ele achava que Jesus era o pior dos seres humanos. Ele não via Jesus com bons olhos, de forma nenhuma. Ele via com Jesus como um falastrão, como enganador, né? Como mentiroso. Porque Jesus afirmou ser o Filho de Deus. Jesus fez algumas afirmações que deixaram os judeus de cabelo em pé. Quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Eu sou, ego em mim, né? Eu sou, é o mesmo do tetragrama sagrado. O YHWH, pelo qual Deus diz para Moisés. Qual é o seu nome? E Deus fala, eu sou o que sou. Então, eu sou falado por um ser humano é algo é uma blasfêmia. Jesus se diz o quê? Filho do homem. Filho do homem é a referência de Ezequiel, do Messias. Jesus fez algumas afirmações categóricas a respeito da sua pessoa. Ele ensinou sobre o reino de Deus com autoridade tal que deixou os religiosos perplexos. Então, quando Jesus aparece, envolto em luz, e quem és tu, Senhor? E Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Algumas coisas para nós pensarmos. Quando o orgulho cai, a graça se levanta. Muitas vezes, Deus precisa nos derrubar do cavalo do orgulho. Muitas vezes, guardadas as devidas proporções, o nosso orgulho impede de nós termos a presença, o conceito, pelo menos, a ideia, a vida, que seja uma vida transformada e transformadora. Então, em algumas situações, Deus precisa nos derrubar do cavalo, trazendo para nós. E também para a sociedade, tem situações que Deus precisa derrubar muita gente do cavalo do orgulho. Tem muita gente orgulhosa. Tem muita gente... Ontem, interessante, fui visitar meu pai e teve um momento ali que chamou muita minha atenção. Dois ex-vizinhos, agora já homens, mas quando
eu fui visitar aquela família, aqueles dois homens já barbados, já com filhos e tudo, eles eram pequenininhos. O Sandro e o irmão dele eram pequenininhos. E o pai, chamado Edgar, eu fui lá para falar de Jesus eu entendi assim, eu preciso falar de Jesus para as pessoas. Era novo convertido e eu resolvi, sozinho, sem muito conhecimento, bater lá na casa dos vizinhos e falar assim, eu preciso falar de Jesus para eles. E eu bati na casa desse vizinho. E ele falou assim, Marcelo, eu agradeço você ter vindo aqui em minha casa, reuniu a família, reuniu os filhos, eram 2 filhos homens e uma menina. Pequenos, crianças. A esposa ainda jovem, ele ainda jovem. Eu era solteiro na época, tinha 17 anos. E ele falou assim, olha, eu agradeço, mas eu não preciso de Deus na minha vida. Eu não preciso de Jesus, eu não preciso de religião. Eu estou muito bem, eu ganho bem, tenho minha família constituída, tenho aqui um carro, né? Naquela época, sinônimo de pessoas que ganhavam um pouco mais, tenho um bom emprego, não preciso. Obrigado, mas não preciso. Eu saí triste, frustrado, porque eu falei, mas como assim? Mas eu trago essa história para ilustrar o fato de que Deus teve que derrubar esse homem do cavalo. Por conta do seu orgulho. Na verdade, tudo aquilo lá era fachada. Os filhos se envolveram com drogas, foram presos, a filha ficou grávida, adolescente, separou da esposa, a vida é destruída. Em muitas situações, Deus precisa derrubar muita gente orgulhosa do cavalo. Como aconteceu com Saulo. O cavalo do orgulho, o cavalo do autocontrole, o cavalo da autossuficiência. A presença de Jesus, a luz de Jesus Cristo, revela a cegueira espiritual. Quando Jesus revela mesmo, como está acontecendo, muçulmanos estão tendo sonhos com Jesus, todo o conceito religioso que foi implantado desde a infância. Muçulmano, ele aprende a decorar o Alcorão desde a infância. Eles fazem concurso sabe o concurso entre as crianças? É quem consegue citar o Alcorão inteiro. Crianças. E eles se orgulham disso. Eles fazem campeonatos a nível mundial. Não tem lá nos Estados Unidos o campeonato de soletrar? Para os muçulmanos é campeonato de citar o Alcorão inteiro. Então eles investem na religião. Eles investem na educação dos filhos para ser os melhores muçulmanos. Até o dia que Jesus revela. Aí entra em parafuso. Como Paulo entrou em parafuso. Paulo não ficou um dia cego. Para ele pensar, talvez fosse o momento de, nessa cegueira, mas ainda lá na cegueira, mas tem ali a luz de Jesus que apareceu, e a voz de Jesus, e ele meditando em tudo que ele aprendeu. Não é fácil, irmãos, mudança de mente. Mudança de mente religiosa é a coisa mais difícil que acontece. Antes de alguém ser usado por Deus, Deus faz ver quem ele realmente é. Sigamos para a segunda ação de Jesus. A primeira ação de Jesus é a presença na vida de Saulo, e essa presença na vida de Saulo o confronta. Confronta com as suas verdades próprias. A segunda ação
de Jesus na vida de Saulo é a ação da palavra. A palavra que transforma. Vamos ver aí os versos 10 a 19. Diz assim o texto. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso, pois eis que ele ora. E tem visto em visão que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos príncipes sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recebeu logo a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Jerusalém. Então nós temos aqui, irmãos, a palavra de Jesus, né, voltando um pouquinho, quando, enquanto Saulo ora, cego e quebrantado, Deus fala com certo homem, Ananias. Detalhe, irmãos, Ananias, quem é Ananias na fila da padaria? Ninguém. Ananias era apóstolo? Não. Não se tem menção de Ananias. Ananias é um cristão comum. Irmãos, Deus não está restrito a usar apenas aqueles que têm algum título. Deus não está restrito a usar aqueles... Ele usa quem ele quer. Ele não usa só missionário, não usa só pastor, não usa só apóstolo, não usa... Ele usa crente comum que obedece, né? Então, ele não era apóstolo, não era líder famoso, era apenas um discípulo fiel em Damasco. O Senhor o chama, Ananias. E é interessante o padrão de resposta para quando Deus chama uma pessoa. O padrão de resposta é: eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. Isaías, Deus lá no chamado de Isaías, capítulo 6, viu o Senhor no alto e sublime trono. No ano da morte do rei Urias, viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. As suas vestes enchiam a casa, havia fumaça da presença de Deus. Ai de mim que estou perdido, e habito num povo de... Ai de mim que tenho os lábios impuros, e habito diante de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Senhor da glória.
E vem a voz que diz assim, de Deus: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então esse padrão, eis-me aqui, estou aqui, Senhor, fala, estou aqui. O que o Senhor quer? Estou aqui. Deus lhe dá uma missão, ir ao encontro de Saulo. Não é uma pequena missão. Imagine que Deus fala assim para você: olha, você vai falar, vai comprar passagem e vai falar com o líder do Hamas. Ou melhor, vamos pegar aqui o contexto do Brasil. Você vai falar com o líder do PCC, do Comando Vermelho. Guardadas as proporções, ok? Só para ilustrar. Há uma certa objeção. Não há problema quando a gente tem dúvida, quando Deus fala alguma coisa, a gente fala assim: Senhor, me esclarece um pouco melhor. Não tem problema. O problema é quando ele esclarece. Ele fala: não, é isso mesmo. É isso mesmo. Você entendeu. É ele, é Saulo. Você vai falar com Saulo de Tarso. Senhor, mas eu tenho ouvido que ele, olha, chegou aqui as notícias, ele está matando lá os cristãos, Senhor. Ele veio aqui com autorização. E interessante que Ananias é bem informado. Ananias, ele sabe que Saulo de Tarso tinha autorização para mandar prender. A figura de Saulo de Tarso, o nome de Saulo de Tarso, era temida. No começo, nem a igreja quis receber Saulo. Nem os apóstolos queriam receber Saulo. Nós vamos ver que é necessário a intervenção de Barnabé. Porque pensaram assim: não, ele está se fingindo ser cristão, ele está se fingindo ter se convertido, ele contou essa história para se infiltrar, para saber onde estão os apóstolos, para acabar com o mal pela raiz, para acabar cortar a cabeça dos apóstolos. Esse é o cenário. Tanto é que Ananias, ele hesita um pouco, e ele vai responder: eis aqui, Senhor. Deus dá a missão, e ele vai dizer assim, lá no versículo 15, né? É para mim, aí ele hesita e Deus fala assim, no versículo 15, é para mim o quê? Um vaso escolhido. Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Ananias obedece. Entra na casa, impõe as mãos e diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para recuperares a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Não apenas recuperar a vista física, é para ser cheio do Espírito Santo. É interessante, irmãos, que a primeira palavra que Saulo ouve da comunidade cristã é a palavra irmão. Irmão Saulo. Então, o medo, a suspeita que Ananias tinha, cai por terra. Ele falou assim: não, se o Senhor escolheu, se esse é um vaso escolhido, eu vou tratar bem, eu vou chamar irmão. Então, essa palavra irmão, quando a gente fala assim, meu irmão, o que nós estamos dizendo com isso? Biblicamente falando. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, para Deus, a união dos seus filhos
é uma coisa muito bela, é uma coisa muito boa. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E para exemplificar o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ele vai dizer assim, é como o óleo da unção que desce da cabeça às barbas de Arão. Ou seja, ele está dizendo que é uma coisa muito significativa a nível espiritual. Óleo de unção. Voltando aqui ao texto que nós estamos aqui expondo, então há uma aplicação aqui importante. Deus transforma vidas, mas também usa pessoas comuns para restaurar os novos convertidos. Então, os bastidores da vida da igreja são muito importantes. E às vezes os bastidores, lógico, ele não fica visível, mas a forma como nós recebemos aquelas pessoas que estão vindo à nossa comunidade de fé é o que vai determinar se a pessoa vai voltar ou não, muitas vezes. O aconchego, o carinho, o abraço, né? Não só no dia do culto, mas também dá um telefonema, falar, quero agradecer você ter vindo à nossa igreja, né? Se precisar de alguma coisa, né? Somos irmãos. Se somos irmãos, o que nós podemos, o que nós queremos fazer para os nossos irmãos consanguíneos? Procurar fazer o melhor, não é verdade? Né? Orar por eles, né? Manter contato, né? Muitas vezes não é fácil a correria do dia a dia, as decisões que se tomam também, mas são os nossos irmãos. No dia que o irmão estiver doente, estiver necessitado, o bom irmão vai atender, vai acolher, vai procurar prestar um serviço. Então, Deus usa pessoas comuns nos bastidores, né? Isso aqui só veio para nós porque o Espírito Santo usou Lucas para escrever. Mas percebe que é uma ação bastante pessoal, que Deus fala para a pessoa vai lá e fala com outra pessoa. Não está nos holofotes de alguma ação pública. É uma ação privada, particular. Que, na verdade, essa ação de recebimento e acolhimento de crentes comuns que fez a diferença no cristianismo. Porque o cristianismo ele cresce a partir do momento, você vê, começa a ter um crescimento significativo para outros lugares quando os cristãos em Jerusalém são dispersos por conta da grande perseguição. Então, a ação do dia a dia do cristão, né, em falar de Jesus para as pessoas, permita contar uma experiência que eu tive essa semana. Isso, irmãos, essa experiência para incentivar vocês a falar de Jesus para as pessoas no seu dia a dia. Fui fazer uma caminhada e encontrei lá uma pessoa que cuida lá da parte do condomínio. Contei isso no PGM. Vou encurtar a história. E eu pensei assim, vou falar de Jesus para ele. Vou fazer uma abordagem. E eu falei assim, olha, a sua profissão aqui, a sua atividade aqui profissional é igual de Adão, sabia? De Adão? Sim. Adão foi colocado para cuidar do jardim do Éden, assim como você está cuidando aqui desse jardim. Você já viu isso na Bíblia? Ele falou, não vi ainda. Está lá em Gênesis. Aí, assim, como ele deu essa resposta, eu falei assim, então ele não conhece ainda a palavra. Né? E aí eu falei assim, eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendi recentemente, de uma abordagem evangelística, intencional. A abordagem é a seguinte, até em algumas das pregações eu tenho falado isso. Você faz a leitura da Bíblia, ok? Deixa Deus falar o seu coração.
E aí você vai para o seu relacionamento do dia a dia com pessoas que você tem contato e você diz assim, olha, na leitura da Bíblia que eu fiz hoje pela manhã, me chamou muita atenção a leitura tal. Eu fui impactado, eu fui motivado, enfim. Aí você vai dizer o que aconteceu na sua leitura bíblica. Espera a pessoa perguntar. Que texto foi? Como assim? Né? Se a pessoa perguntar, você já abriu oportunidade de ter uma conversa a nível espiritual. E aí você compartilha o texto, assim, assim. E ele se interessou. No caso lá, o Fabiano, né? Orem por ele, né? Para que ele realmente se torne um crente em Jesus. Mas depois que eu compartilhei o texto que eu tinha lido, Isaías 44, e falava sobre chuva, falava sobre rios, falava sobre... E estava aqueles dias de chuva, e o que produz, o que acontece depois da chuva, enfim. E aí foi a ponte para dizer, para perguntar para ele assim, Fabiano, se você chegasse lá nos portais celestiais e hoje perguntasse assim para você, por que eu devo abrir as portas dos céus e deixar você entrar? O que você diria? Ele falou, não sei. Eu falei, você gostaria de saber? Gostaria. 5 versículos em Romanos, como vocês já sabem, né? E aí, no final, falou assim, você entendeu o que precisa para ser salvo? Sim, entendi. Que eu preciso confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Você não quer fazer isso agora? Ele falou assim, olha, eu tenho que terminar aqui o serviço porque eles vão vir daqui 5 minutos para me pegar. Eu falei, vai demorar 1 minuto. Apenas uma oração. Como eu faço? Não se preocupe, eu vou falar algumas palavras, você repete essas palavras como se fosse a sua oração. E ele o fez. E eu falei, olha, tem igrejas aqui, tal. Eu pensei, escolha uma igreja? Não. É o seguinte, no dia que você quiser, eu passo aqui, eu passo na sua casa. Eu falei, onde você mora? Moro em tal lugar. Então, vamos marcar um dia, eu passo na sua casa, pego sua família e nós vamos para a igreja. Talvez, vamos ver se a gente traz para cá, né? Vamos ver a questão de distância, tal, essas coisas todas. Mas é lógico que ele mora em Atibaia, né? Naturalmente ele vai, se assim Deus permitir. Irmãos, a graça de Deus precisa de mensageiros expostos. Mesmo quando você tem medo. As maiores barreiras da evangelização pessoal não são externas. As maiores barreiras da evangelização pessoal são internas. Muitas vezes a gente fala, não, a pessoa não vai ouvir. E olha, ele não estava com um semblante feliz, ele estava com a cara fechada. Mas depois que ele ouviu a mensagem, o semblante dele se foi transformado. Ele me agradeceu. Então, às vezes, nós criamos barreiras. Nós acabamos por colocar objeções, como aconteceu com Ananias. Senhor, mas tem certeza? Mas como assim? Perguntar para Deus se ele tem certeza. É lógico que ele tem certeza. Se ele mandou, ele sabe o que faz. E às vezes, irmão, cá entre nós, nós estamos diante de uma situação, no serviço, no trabalho, na escola, na condução, na viagem, e o Espírito Santo diz assim, fala para tal pessoa. Então, qual a decisão? Falar. Quando nós não falamos, nós nos entristecemos. Mas quando nós falamos, nós somos acometidos de uma alegria sobrenatural. Talvez você seja o Ananias, que Deus quer usar para ajudar alguém a se levantar. Paulo estava orando, mas estava cego, prostrado. Quantas pessoas estão prostradas? Quantas pessoas estão tristes? Quantas pessoas estão amarguradas? Quantas pessoas estão com o coração com ódio? Quantas pessoas estão prostradas espiritualmente? Talvez você seja um Ananias que Deus quer te usar. Não perca essa oportunidade. Crie oportunidades. Esteja atento às oportunidades que Deus coloca.
Seja intencional, né? Faça isso com intencionalidade. Não espere assim, vir um anjo e falar para você. A palavra de Deus já fala. Terceiro e último. Então nós vimos aqui. A presença é fácil de decorar. 3 P's. Presença, que confronta. Palavra, que transforma. Ok? E povo de Deus que acolhe. Tem um momento aqui importante de Paulo, é o acolhimento. O povo de Deus, os discípulos de Jesus que acolhem. E aí nós vamos para a última parte do texto, a partir do verso 20, que vai dizer assim: E logo nas sinagogas pregava que aquele era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este aquele em Jerusalém assolava os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui, para levar presos aos príncipes dos sacerdotes? Porém, Saulo esforçava-se muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tiveram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem matá-lo. Porém, tomando de noite, os discípulos, lançando mão dele, o colocaram num cesto e desceram o muro abaixo. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, porém todos se temiam dele, não crendo que fosse discípulo. Porém, Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e contou-lhes como no caminho vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falou ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos. Porém, eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, acompanharam-no até Cesareia e enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em Jerusalém e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. E multiplicando-se, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Bom, então nós temos aqui essa parte final. Então, assim, logo após a conversão de Saulo, Saulo começa a pregar em Damasco. É aquela situação do primeiro amor. O primeiro amor leva a pessoa a pregar, testemunhar, falar de Jesus, falar para a família, né? Falar para os parentes, falar para os amigos, falar no trabalho, falar para todo mundo. Eu acho que o problema é depois, quando a gente perde o primeiro amor, a gente não fala mais para ninguém. A gente prefere ficar sobre uma zona de conforto. Ah, não, se eu falar isso, vão me chamar de fanático. Irmãos, Paulo, ele falou e foi ameaçado de morte. Os ouvintes ficavam atônitos. Não é esse o que perseguia, invocava e os que invocavam o nome do Senhor? A transformação é visível, palpável, é notória. O mesmo homem que destruía a fé agora defende o poder, com poder, né? O poder de Deus. Mas quando tenta se ajuntar aos discípulos em Jerusalém, os discípulos têm medo. Quer dizer, ele se expõe, ele prega, ele é ameaçado de morte, ele desce rapel dos muros, né?
é colocado num cesto, vai descendo pela muralha, por quê? Porque eles já tinham articulado o quê? Ó, vão ficar nas portas da saída, fazer plantão para que ele não saia. Mais cedo ou mais tarde, a gente captura esse homem. Vamos matá-lo. Já tinham decidido isso. Não tinha outra escapatória, teria que ser pelo rapel, tinha que ser pelos muros, descendo pelos muros. Imagine a cena, irmãos. E aí tal, ele chega em Jerusalém, os discípulos têm medo, e ainda o veem como inimigo, então surge Barnabé. Essa figura de Barnabé é muito interessante no livro de Atos. Esse homem Barnabé, ele tem assim algo, percepção, uma espiritualidade, uma maturidade, que ele vai falar assim, porque imagine a situação, você se torna cristão, e olha, isso está acontecendo também, porque tem muçulmano que está indo para a igreja não está recebendo. Você viu aquela história que prostituta se converte e a igreja não quer receber? Do criminoso, que era criminoso, não quer receber na igreja? De pessoas de rua, morador de rua, de repente se converte, e a igreja não quer receber? E aí então, Barnabé fala assim, vem cá amigo, pega pela mão, vamos lá. Pode deixar que eu vou falar. Agora só ouve. Barnabé, ele é um discipulador, ele é um incentivador, ele que abre portas, ele que abre o caminho, ele que dá acesso, ele que chama, você vê que lá depois, nós vamos ver mais para frente, que ele chama Saulo, que está esquecido, passa assim, anos, Paulo está lá, ninguém fala mais de Paulo, e Paulo está acuado, e tal, está sem fazer ministério, sem realizar nada. Vai lá Barnabé e chama Saulo para fazer parte da equipe de mestres em Antioquia. Quando tenta se ajuntar aos discípulos em Jerusalém, eles têm medo, mas Barnabé então vai ao encontro. Assim a igreja tinha paz, e aí termina o texto, e aqui eu concluo com algumas aplicações. Primeiro, a igreja deve ser lugar de acolhimento e reconciliação. Deus transforma pessoas, mas cabe a nós abraçá-las e discipulá-las. Deus converte, cabe à igreja abraçar, acolher e discipular. Nenhum convertido deve caminhar sozinho. Nenhum convertido deve caminhar sozinho. Tem que caminhar com a igreja. A igreja deve acolher, deve chamar, deve visitar, deve oferecer estudo bíblico na casa, deve... Se a pessoa não quiser, tudo bem. A pessoa tem liberdade para isso, mas é papel da igreja fazer isso. Todos nós precisamos de um Barnabé em nossa vida. Conclusão. A história de Saulo nos ensina que ninguém está tão perdido que Deus não possa encontrar. Ninguém está tão perdido que Deus não possa encontrar. Ninguém está tão quebrantado que Deus não possa restaurar. Ninguém está tão distante que Deus não possa buscar. De perseguidor, ele se torna o pregador. De inimigo, em instrumento. De cego, em mensageiro da luz. O mesmo Cristo que encontrou Saulo no caminho de Damasco, ainda encontra pessoas hoje. Talvez ele esteja te encontrando agora. Levante-se, entre na cidade, e lá será dito o que deves fazer. Deixe a presença de Jesus te confrontar. Deixe a palavra de Jesus te transformar. E deixe a igreja de Jesus te acolher. E você descobrirá que Deus também
quer fazer de você um vaso escolhido. Amém? Vamos orar? Eleve seus pensamentos ao Senhor. Se desejar, feche seus olhos. Oremos nesse momento. Senhor, esse relato é um relato espetacular. Quem imaginaria, naquela época, que o maior perseguidor da igreja se transformaria no maior de todos os missionários? Só o Senhor mesmo para pensar algo assim, e só o seu poder para transformar um homem assim. A tua graça, ó Deus, alcançou um homem que era inimigo do cristianismo, como também a tua graça alcança as pessoas, ainda hoje. A presença de Jesus é uma presença confrontadora, como a tua palavra é transformadora. Ó Deus, permita-nos ser uma comunidade, o povo de Deus que acolhe as pessoas que o Senhor está ou irá fazer a obra de conversão. Que sejamos Ananias, ir ao encontro. Que sejamos Barnabé, trazer para o acolhimento. Que sejamos vaso escolhido do Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Amém.